Tá. Vou começar tentando te explicar a pilha de Daniel, que, se não me engano, cai na prova também. E se não cair, vai precisar em algum momento, talvez. Não sei se cai ou não. Eu não consegui ver nenhuma folha, então... Mas assim, vou te explicar. Até porque o senhor disse que queria refazer aquele trabalho dele. Aquele trabalho que tinha as respostas no grupo, e daí eu acho que é bom pra saber como é que faz. Tá, olha aqui. Não tá focando. Olha só. A gente tem... Eu vou te explicar mais o que é. Isso aqui é um eletrodo desse elemento aqui, um elemento de exemplo, né? O elemento B e o elemento A. São dois eletrodos. Eles estão mergulhados nos líquidos dos seus devidos elementos. Olha só. B, B, A. Eles estão... Tem como é que pode dizer? Um fio ligando eles, por onde vai passar os íons, né? Onde eles vão se trocar os negócios aí. Os elétrons, isso, os elétrons. Olha só, isso aqui é o símbolozinho do elétron, tá? E primeiro tem ânodo e cátodo. O ânodo é sempre o que está dando pro cátodo. Então, nesse caso aqui, se a seta tá para cá, significa que o B dá pro A. Se a setinha tivesse para cá, significa que o A tá dando pro B. Então, quem que é o ânodo nesse caso? Se a seta tá para cá, o A. Se a seta tá para cá, como tá aqui, ó, pra esquerda, o ânodo é o B. Essa pilha aqui, o Daniel, quando ele fez, ele descobriu que depois de um tempo, quando ia passando os elétrons do B pro A, o B ia diminuindo, ele ia ficando fininho, assim, como se ele fosse corroendo, sabe? Ele era inteirinho, assim, e ele ficou diminuindo, assim, sabe? Tipo, esse aqui é o eletrodo no início, e no final ele ficou assim, desgastado na ponta, entendeu? Ele era retinho, e virou, tipo, desgastou, né? E o A, o outro, o cátodo, né, o outro eletrodo, ele ficava maior, sabe? Isso é só uma pica. Ele... ele tava assim bonitinho e ele fica maior. Então, primeira coisa, o ânodo na reação, né, ele vai sempre ficar... Como os elétrons estão desse aqui, eles estão saindo daqui, estão vindo pra cá, essa solução aqui vai ficar mais concentrada. Concorda comigo? Porque olha só. Tá vendo que tem aqui o Bzinho e o Bzinho? São o mesmo elemento. Só que esse aqui é sólido e esse aqui é aquoso ou líquido. Aquoso é líquido, né? Água, aquoso, água, líquido. Mas a gente fala aquoso porque tu vai precisar saber. Vai ter que usar a palavra aquoso pra resolver algumas coisas. Então é bom tu saber que o termo certo é aquoso, mas pode chamar de líquido. Não acho que não tá errado, não. Ao meu ver, não tá. Então, quando ele diminui aqui, quando ele, né, fica menorzinho, né, quando ele corrói, ele vai ficar mais concentrado, porque tá saindo do sólido e indo pro líquido, então o líquido vai ficar cheio de Bzinhos. Vários Bzinhos, olha só. Como se viesse tudo pra cá, mas muitos deles. Então ele fica mais concentrado e mais decomposto. Decomposto por quê? Porque aconteceu a decomposição. Ele diminuiu, entendeu? Já no A aqui, no outro eletrodo, vai ser o contrário aqui no cátodo. Por quê? Porque ele vai ficar menos concentrado e vai ter mais deposição. Por que ele está menos concentrado? Porque todos os azinhos que estão aqui vão vir para cá. E aqui que vai ficar cheio de azinho. Tudo aqui vai ficar cheio de azinho até que ele vai ficar grande aqui, sabe? Como se tivesse uma deformação aqui. Ele vai ficar com mais deposição, porque mais deposição de elétrons. Aqui vai ficar cheio de elétrons, entendeu? É basicamente isso. Pra tu saber a parte teórica é basicamente isso. E agora tu precisa saber o que é redução e oxidação, tá? Eu não sei te explicar do zero muito certinho, mas eu vou tentar te falar de um jeito que tu, na prova, tu vai conseguir fazer, saber, sabe? Vai conseguir saber o negócio sem muito problema, porque é meio difícil dar um negócio sem muito contexto. Eu também tive que pegar o bonde andando, sabe? Porque eu não entendi nada do conteúdo no passado, então foi um pouquinho foda. Pra ti também com certeza tá sendo. E vai ser. Mutulante não merda.
Então, eu vou pegar aqui a folha para te mostrar. Quando acontece oxidação, a gente tá vendo isso aqui, ó, oxidação, ele tá doando elétrons. E onde sofre redução, ele recebe elétrons, entende? Então, tipo, eu tenho aqui o elemento A, ficou muito fraco, o elemento A e o elemento B. Isso aqui é só ilustrado, tá? Não é assim que aparece, mas numa equação química, quando a gente olha assim, tipo, uma equação química aqui, a gente tem que achar quem é que tá reduzindo e quem é que tá oxidando. Eu vou mostrar isso aqui depois. Mas, tipo, suponhamos que o A tá dando elétrons pro B. O A tá oxidando. Por quê? Porque ele tá dando. Ele tá dando elétrons pro B. E o B tá reduzindo. Ele tá recebendo. Recebe. É bem estranho mesmo falar que ele... É meio confuso, sabe? Tipo, o que tá oxidando tá doando, mas o que tá recebendo, o que tá reduzindo, na verdade já está recebendo. Fica uma coisa meio oposta, mas tu vai ter que aceitar isso aí. Pra te realmente lembrar que reduzir é quando recebe e oxida é quando doa, tu vai ter que realmente lembrar disso aqui. É bem importante lembrar disso aqui. Oxida, dá, doa. Redução, recebe. Então aqui, ó, numa equação, a gente vai ter o agente redutor e o agente oxidante. O agente redutor, ele é o que oxida, é o contrário, entende? Então, olha só, deixa eu focar. O agente redutor, ele oxida. O agente oxidante é o que recebe, tá? Isso aqui é meio confuso, mas é só tu pensar ao contrário. O que perde elétrons é o agente redutor, o que ganha elétrons é o agente oxidante. Eba. Tá, eu acabei explicando um pouco demais essa parte aqui. Então acho que tu vai ter que voltar no vídeo depois pra olhar de novo isso aqui, porque tu vai ter que lembrar de oxidação e redução. Porque a gente vai ter que ver equação química. Eu vou pelo menos mostrar uma equação química pra ti. Então, tá, vamos voltar pra pilha de Daniel aqui. Tu já sabe o que é oxidação e o que é redução. Então a primeira questão é, qual eletrodo A ou B está sofrendo redução e qual está sofrendo oxidação? Vamos lá. Quem é que está dando elétrons? O A ou o B? O B. Fiz que nem a Dora Aventureira, foda-se. Então, o B tá oxidando. Por quê? Porque ele tá dando, oxidando, tá dando pro A que tá recebendo. Ele tá reduzindo, o A tá reduzindo, ele tá recebendo elétrons. Qual eletrodo é o cátodo e qual é o ânodo? Isso não é uma coisa que eu não te falei, mas o ânodo sempre, sempre é o que dá. Sempre. Não existe isso, sabe? Do ânodo ser o que recebe. O ânodo é sempre o que dá. Sempre vai ser o que dá. Ânodo dá. Cátodo recebe. Ânodo dá, cátodo recebe. Eu tô falando isso pra que tu tem que saber que se tu errar uma coisinha, tu já errou tudo. Então, é pra ficar bem na cabeça mesmo, pra colar no cérebro com cola de sapateiro, foda-se. Depois tem aqui, ó, escreva a semi-reação que ocorre nos eletrodos A e B e a reação global da pilha. A gente vai chegar nisso aqui depois. Mas vamos primeiro fazer essas teóricas aqui. A concentração dos íons B3+, e A2+, aumentou ou diminuiu? Olha só. B3+ é isso aqui, A2+ é isso aqui. Isso aqui são os íons, tá? Não sei o que é íon, mas só lembra disso aqui. Íon é isso aqui é outro íon, tá? Não lembro o que é íon mesmo. Mas eu acho que se tu só souber que o íon é esse treco aqui, esse aqui, acho que já tá de bom tamanho pra prova, pelo menos. Que é o que a gente quer, né? Foda-se o resto. Então, o que a gente conversou? Que no ânodo a solução vai estar sempre mais concentrada. Então, os íons de B3+ estão mais concentrados que o A2+. Aqui tá com menos concentração e aqui tá com mais concentração. Por quê que tá com mais concentração? Tá saindo daqui e por isso que tá diminuindo. Quando sai daqui desse eletrodo, ele vai corroendo, ele vai diminuindo, sabe? É que nem quando tu pega um isopor e coloca em acetona, sabe? Tem vídeo de gente colocando acetona, colocando isopor na acetona, o isopor derrete, sabe? Ele vai diminuindo e aí aquela acetona vai fica cheio de isopor. É basicamente a mesma coisa aqui, como se a gente estivesse dissolvendo esse eletrodo aqui e todo esse material aqui que é sólido vai ficando líquido aqui, vai ficando
super concentrado. Não líquido, mas... Eu não sei se... Acho que não é líquido, não. Mas é como se tivesse... Fica mais concentrado aqui. E aqui acontece o contrário, porque tá saindo daqui e tá ficando sólido aqui. Como se estivesse congelando água e botando pra cá. Então a gente já sabe que o mais concentrado é o quê? A concentração dos íons B3+ e A2+ aumenta ou diminui? B3+ aumenta, A2+ diminui. Beleza? Ocorre corrosão ou deposição dos eletrodos A e B. Olha só, no A a gente sabe que acontece deposição, por quê? Porque o A tá saindo daqui e tá vindo pra cá. E o B acontece decomposição, porque tá saindo daqui, ou corrosão, né? Decomposição e corrosão, mesma coisa. E o B tá acontecendo corrosão ou decomposição, porque tá saindo daqui pra vir pra solução. Fechou? Eu acho que essa parte tá bem tranquila. Agora sim vem a parte da conta, aquela questão que eu falei aqui, ó. Escreva a semeação que ocorre nos eletrodos A e B e reação global da pilha. Eu não tô mostrando muito aqui a questão, porque se tu quiser depois eu te mando o PDF disso aqui. Mas só lendo pra ti, não tô mostrando, porque não tem por que mostrar, só estou lendo. Mas olha só, eu desenhei aqui a pilha de novo pra gente saber o que tá acontecendo. Então, olha só. Quando a gente vai fazer uma equação dessa aqui, a gente tem que entender o que tá acontecendo. O que tá acontecendo? Esse B aqui tá passando para esse aqui, tá doando 13 elétrons para esse B aqui. Beleza? Olha só, de novo. B sólido, tá dando 13 elétrons pro B aquoso, tá? Inclusive, esse aqui é o símbolo do sólido e esse aqui é o símbolo do aquoso. É um A e um Qzinho junto, tá? Isso tem que saber, é bom, tem que saber mesmo. Então, e é isso que está acontecendo aqui. Desse lado aqui da equação. A gente sempre começa pelo ânodo. E a gente já sabe que o ânodo é o B, o cátodo é o A. Por que que o ânodo é o B? Responde, me fala. Vou ficar mais tempo quieto aqui só porque eu sou muito malvado. Tá, porque ele tá dando elétrons pro A. Então, quem é o ânodo, o B, quem é o cátodo, é o A. E aqui embaixo a gente vai fazer o contrário do que a gente fez aqui em cima. Porque o contrário que a gente vai olhar quem tá recebendo. Então a gente vai escrever meio que o contrário, sabe? Tá vendo que tá meio o contrário? Tipo, aqui tem dois, aqui tem dois, aqui tem um, aqui tem um. Na minha cabeça faz sentido, mas se não fez sentido na tua, esquece isso que eu falei de fazer o contrário. Porque é só uma associação que eu fiz na minha cabeça, mas não é necessário pra te saber fazer. Só vai ter que olhar desse lado da equação aqui o que tá acontecendo. O que tá acontecendo desse lado, porque isso aqui é como se fosse uma equação. Isso aqui desse lado tá acontecendo o quê? Tá acontecendo que o A2+ tá recebendo 2 elétrons, tá mandando 2 elétrons pro A sólido, que é o que a gente falou. Esse aqui tá vindo pra cá, esse aqui tá vindo pra cá. E tudo aqui vai ficar enorme, daí vai ficar como se fosse uma deformação, assim, vai acontecer mais deposição. E aqui vai acontecer o contrário, ok? E olha só, se esses dois números aqui fossem iguais, 3 elétrons e aqui tivessem 3 elétrons, aqui fosse 4, 4, 5, 5, se aqui fosse igual, a gente poderia só cortar e tava pronta a nossa equação química, e aí a nossa equação ia terminar desse jeito aqui, ó. A equação global seria isso daqui. Dessa pilha, essa daqui seria a nossa equação global, caso a gente já pudesse cortar aqui os elétrons em algum momento, cortar as coisas iguais. As únicas coisas iguais que a gente pode cortar são o quê? Os elétrons. Mas aqui tem 2 e aqui tem 3. Então o que a gente faz? A gente precisa encontrar um número em comum entre esses dois. Um número que, tipo, se a gente fizer uma multiplicação, vai dar aquele número. MC, MCD, não sei. Mas olha só. É só pensar assim, ó. Não posso cortar esses dois. Não tá focando. Não posso cortar esses dois. Então preciso achar um número em comum entre eles para multiplicar e poder cortar. Nesse caso é o 6. Por que que é o 6? O 6 é um número incomum entre 3 e 2. Porque se eu multiplicar 3 vezes 2, vai dar 6. E se eu multiplicar... perdão. 2 vezes 3 dá 6 e 3 vezes 2 dá 6. Entendeu? É isso. Porque 2 vezes 3, 6. 3 vezes 2, 6. Então como é que isso vai ficar? Quando a gente vai fazer essa multiplicação... Oh, meu Deus do céu. Foco ruim. Opa, faltou um 2 aqui. Ah, não, desculpa. Tem que botar esses dois, mas eu fiz um esquema passo a passo, tá? Pra mim entender o que eu tava fazendo. Eu fiz como se fosse passo a passo mesmo, com calma. Quando a gente vai multiplicar, a gente coloca um vezes 2 aqui, vezes 3 aqui, né? 2 vezes 3, 3 vezes 2, olha só o que eu fiz aqui, ó. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 2, 6.
número em comum. 6 é um número em comum entre 2 e 3. Então, agora sim a gente coloca 2B passa 2B, que a gente está multiplicando, 3 mais 6 elétrons, que é o que agora a gente está tendo, 6 elétrons. Por quê? Porque é 2 vezes 3 vezes 2, né? E aqui, A2 mais, opa, aqui, desculpa, 3, A2 mais. Por que 3? Por que 3? Porque aqui, lembra que era o 2 aqui? Aqui é o 2. Então aqui vai ser 3, porque é 2 vezes 3, 3 vezes 2 no caso, né? 3 vezes 2, que dá 6. E aqui a gente colocou 2, aqui no B a gente colocou 2, por quê? Porque é 2 vezes 3. Aqui eu coloquei na ordem errada, mas é 2 vezes 3, tá? Então, 3 vezes 2 é 6, 2 vezes 3 é 6. Então, no A a gente coloca o 3, no B a gente coloca o 2, que é um número que a gente multiplicou. E depois, aqui nos elétrons, a gente coloca o resultado dessa multiplicação aqui. 3 vezes 2, 6, 2 vezes 3, 6. Esses 6 elétrons a gente pode cortar. Ah, sim, a gente coloca esse 3A aqui, que a gente está multiplicando esse 3 por esse íon aqui, tá bom? Então a resposta, só que assim, a gente pode cortar isso aqui, mas agora tem uma coisinha. Pra gente poder chegar nisso daqui, a gente tem que seguir essa regrinha aqui. Sólido, aquoso, depois passa aquoso mais sólido. Como é que isso funciona? Como assim? Como é que eu organizo? Pra gente poder organizar essa equação final aqui, a gente tem que seguir essa regra aqui. Tem que seguir. Lembra disso aqui. Para lembrar disso aqui, eu pensei nessa associação aqui, ó. Dois S's não podem ficar juntos. Olha só. Por quê? Porque esse S está aqui separado desse S aqui, porque tem dois aquosos aqui. É que nem quando a gente vai separar sílaba, né? Eu vou escrever a palavra passar. Se eu vou separar, eu não posso separar assim. Eu tenho que passar, eu tenho que separar assim. Então, dois S's não ficam separados. Entende? Usa essa lógica aqui que eu acho que fica legal de lembrar. Então, a gente coloca o símbolozinho aqui, ó. Primeiro a gente tampa esse lado da equação aqui, ó. Vamos olhar só esse lado aqui. O que tem de sólido aqui primeiro? O sólido é sempre esse aqui que não tem nenhum númerozinho em cima. Nenhum ou... Não, peraí, esquece o que eu falei, peraí. Não tem nada a ver com númerozinho em cima. Até então, nas que eu fiz, nessas coisas de pilha, o sólido tava sempre aqui primeiro. E faz sentido porque, olha só, dá pra te usar essa lógica. Pensa, só tenta lembrar que o sólido tá dando pro aquoso e leva isso aqui pra cá. Pra essa equação, leva esse raciocínio pra cá. Que o 2 tá dando pra esse aquoso aqui. Esse 2 aqui é sólido, então a gente tampa aqui, a gente pega esse primeiro sólido e coloca 2B, entre parênteses sólido, tem que botar esse negocinho aqui. Mas, agora a gente passa pra esse lado da equação. O que que tem de... Opa. Assim, tá, eu tinha me perdido, desculpa. Continua tampando esse lado da equação. O que que sobra de aquoso aqui? Esse aqui. 3A, 2 mais. Então a gente coloca aqui. Mais 3A, 2 mais, aquoso. Passa a setinha. A gente precisa de outro aquoso agora, porque sólido, aquoso, aquoso, sólido. Dois S's não podem ficar juntos. Então, o que que a gente tem de sólido desse lado aqui agora? Se a gente tampar aqui, a gente vai ter o 2B3+. Que ele é aquoso, desculpa. A gente tem ele de aquoso aqui. Tá? Por quê? Porque ele tá recebendo desse sólido aqui. Tá recebendo elétrons desse sólido aqui. Então, ele é o aquoso, ele é o nosso aquoso. Então, a gente coloca esse aqui, esse aquoso aqui, e só o que nos sobra é esse 3A sólido, que é o que tá ganhando os elétrons desse aquoso aqui. Quando eu tava tentando lembrar por que esse daqui era sólido, para te explicar como é que tu ia perceber isso na equação, eu me dei conta que isso